Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero conversar com vocês sobre uma família. Irmão, em nome de Jesus, aguça o ouvido aí. Deus vai falar conosco, hein? Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chamará Belá-roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, seu filho, lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém, amém. Irmãos, já havia 10 anos aqui, diz o texto, que Abraão havia saído de sua terra. Gênesis 13:16, Deus lhe havia prometido uma numerosa descendência, como o pó da terra e como as estrelas do céu, em Gênesis 15:5. Quem fez a promessa? Deus. Porém, contudo, entretanto, Sarai já estava com 75 anos e, além de estéril, a sua ovulação havia cessado. Sarai compreendeu que tinha chegado para ela o fim da linha e a esperança de ser mãe do herdeiro. E foi exatamente aqui que Deus me deu sermão. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você ainda crê? Você ainda crê que Deus pode restaurar seu casamento? Sarai não cria mais. Ela entrou em desespero. Há 7 lições aqui, eu quero conversar com vocês. A primeira delas
é quando a esperança falha. Olha os versos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Sarai já estava com 75 anos e ela conclui que seria impossível a promessa nascer do seu ventre. Impossível. Sarai chega a expressar uma ponta de mágoa no verso 2. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Deus não faz. Ele é o culpado. Ele tem me impedido de dar à luz filhos. A culpa é de Deus. Não minha, não nossa. Mágoa. Então, ela, em conformidade com a cultura da época, mas completamente fora do propósito divino, ela propõe entregar a Abraão sua serva, Agar, para que dela fosse suscitado filhos a Abraão. Sarai deixou morrer em seu coração a esperança do cumprimento da promessa. E Provérbios 13, 12 diz que a esperança que adia adoece o coração. Ela não conseguia mais esperar e fez algo que Deus não mandou fazer. Irmãos, todos nós, se o seu coração bate, está aqui, é porque talvez a sua e a minha esperança pode falhar. E você ir por caminhos que Deus não mandou ir. Quando a esperança falha. Segundo, quando a fé vacila. Olha o 2, a segunda parte. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Abraão deslizou-se na fé por deixar-se guiar pela razão e pelo conselho da sua própria esposa. Preste atenção, irmãos. Abraão, em vez de encorajar sua mulher e crer nas promessas de Deus, consentiu por incredulidade a proposta e possuiu Agar, serva da sua esposa. E ela concebeu. Abraão imita Adão ao agir sob sugestão de sua mulher, em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. Igual. Mesma coisa. A fé começa a vacilar quando a esperança falha. O mais interessante aqui é que o expediente adotado por Sarai é conhecido como barriga de aluguel. E na época, conforme podemos entender, segundo Gênesis capítulo 30, a partir do verso 3, era uma coisa comum da época. Comum. Agora, todavia, nem tudo que é lícito é moral. E nem tudo que é moral aos olhos da sociedade está em acordo com os preceitos de Deus. A fé vacila, porque não crê que Deus pode fazer. Então começa a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Abraão não é o pai da fé? Ele errou, vacilou,
ouvir uma mulher que não era sábia. Ela não era mulher de Provérbios 30. E ela deu conselhos que ele não podia obedecer. Terceiro, irmãos, nós vamos ver agora que literalmente até Deus entrar na cena aqui, um abismo vai chamando o outro. Terceiro, olha o que há agora. A liderança enfraquece. Olha o verso 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. 6, só a primeira parte. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, procede segundo o melhor lhe parecer. Não, Abraão, não! Não faça isso! Irmãos, os versos 5 e 6 nos mostram que Sarai, tomada de uma suspeita ciumenta, culpa injustamente a Abraão pelo comportamento de Agar, como se ele compactuasse com a insolência dela. Para ratificar seu engano e absolver-se, Sarai irrefletidamente apela a Deus no verso 5 e diz: seja, olha aí o verso 5, julgue o Senhor entre mim e ti, como se Abraão tivesse recusado em lhe dar razão. Tanto a fala dela era infundada. Agora, em vez de assumir a liderança da família, para romper o conflito, Abraão transfere para sua mulher o problema e diz para ela no verso 6: a tua serva está em tuas mãos, faça conforme o teu querer. Abraão, não. Por que que a liderança enfraquece? Como Eva, Sarai transfere a culpa, e como Adão, Abraão se desvencilha da responsabilidade que era dele, não era de Sarai, era dele. Não era da mulher, era do homem. Nunca foi da mulher, é do homem. Abraão é o único que tem autoridade para efetuar uma mudança. E então agiu não protegendo o seu casamento. Abraão se acovarda e se omite. Ele se acovarda e omite. E põe nas mãos da mulher para decidir. Problema. A liderança enfraquece. Enfraquece. Leia toda a história da Escritura, irmãos. A palavra final é do homem, não é da mulher. Sempre foi do homem. E sempre será do homem. Precisa haver concordância, é óbvio, mas quem bate o martelo é o homem, não é a mulher. Lares hoje estão enfraquecidos, porque é a mulher quem manda e é ela quem decide. Está errado. Nós usamos uma frase que eu quero brincalhona. Na minha casa quem manda é a mulher. Já ouviu assim? Ah, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Liderança enfraquece. Fraca. Lideranças fracas. Quarto lugar. Olha o que acontece agora. A opressão aparece. Olha o 6, a segunda parte. Sarai humilhou-a
e ela fugiu da sua presença. A atitude de Sarai é descrita em poucas palavras, mas há uma tonelada de intolerância e crueldade em suas atitudes. Uma tonelada. Sarai humilhou Agar, mostrando que era ela quem mandava naquela casa. Era como se ela dissesse: olha, Abraão, quem manda aqui sou eu. Eu faço o que quero. Faço o que quero aqui. Então humilha a serva, deixando-a completamente sem vez, sem voz e sem espaço na família. A solução de Abraão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual do seu lar. O que Abraão deveria ter feito? Chamado todos para o altar ou à mesa, mas ele não fez. Ele se omitiu e não fez o que Deus lhe chamou a fazer. Deus chamou Abraão, não chamou Sarai. Ele precisava fazer, mas não fez. Não fez. Irmãos, quando a liderança enfraquece, começamos a ceder às pressões, devagar e devagar, devagar e devagar. Cedemos pressões. As pressões vão sendo cedidas. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer no casamento. Cedemos às pressões. Quinto, o que há agora? A fuga parece a única saída. Olha o 6. 6. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? A esperança falha, eu não creio mais, a fé vai vacilar. Obrigatoriamente. Eu não creio mais que Deus é poderoso para fazer. Fé vacila. Depois, obrigatoriamente, a liderança vai enfraquecer. Enfraquece. Depois, a opressão aparece. Opressão. Depois, a fuga parece-nos a única saída plausível. A única. Agar reage às humilhações de sua senhora, fugindo da presença de Sarai. Foge para onde? Para onde ela foge? Foge para o seu lar no Egito. O nome Sur significa muro. Muro. Provavelmente uma referência às fortificações que haviam na fronteira ao longo do canal de Suez. E é para lá que ela vai. Para lá. Agar enfrenta sozinha aquele inóspito deserto, carregando um filho no ventre que ela não buscou e ela não pediu. Ela saiu do Egito como escrava e tenta voltar para o Egito como uma serva desprezada e humilhada. Irmãos, às vezes, se nós olharmos para as circunstâncias do nosso próprio casamento e do cerco em que vivemos como família, fugir parece-nos a única saída. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu cansei.
fica aí, eu vou embora. Eu cansei de orar, eu cansei de chorar, eu cansei de buscar, eu vou embora. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Há muitos casais assim. Acordam bem num dia, no outro dia, eu vou embora. Você não muda, você não tem jeito. Eu vou embora, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora daqui. Talvez se olharmos hoje, nós vamos dizer, meu Senhor, eu estou igual a Agar, eu estou querendo ir embora. Irmãos, isso é real para nós hoje à noite. Eu cansei. Viva aí. Vou embora. Cansei de você. Cansei. Só que quando nós chegamos aqui, vem o sexto ponto e maravilhoso. O anjo do Senhor intervém. A partir daqui o sermão fica formidável. Talvez até agora você está gemendo. Mas no final, é sempre bom. Sempre bom. Deus sai em busca da rejeitada Agar junto à fonte no caminho de Sur, do mesmo modo que Jesus saiu em busca da mulher samaritana no poço de Jacó, da mesma forma. Mesma. Deus foi em Sur e Jesus foi em Samaria, no poço. E aqui, o anjo fez 3 coisas. Eu não vou entrar quem é esse anjo. Para mim, se é Deus ou é algo, não importa. Eu não quero entrar nisso, eu não quis expor quem é o anjo aqui. Não importa para nós quem é o anjo aqui. Na escola bíblica dominical nós podemos conversar. Aqui eu não vou falar quem é o anjo. Porém, ele faz 3 coisas. Primeira, olha o verso 8. Ele faz 2 perguntas. 2. Olha as perguntas. 8. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? O anjo do Senhor faz 2 perguntas à fugitiva Agar, a respeito do seu passado, de onde vens? E do seu futuro, para onde vais? De onde vens? Passado. Futuro. Para onde vais? Agora detalhe. Ele não pergunta porque precisava daquela informação. Não precisava. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê o fim desde o início. Mas, para falar ao coração da mulher e mostrar o seu valor, apesar de toda a humilhação que ela passava, sem hesitar, Agar respondeu só a primeira. Só a primeira pergunta ela respondeu. Só a primeira. Porém, a segunda ela não soube dar a resposta. Para onde você vai? Ela não respondeu. Isso aqui é algo por trás maravilhoso. Por isso, o Senhor cuida tanto do passado dela, quanto do futuro dela. Passado e futuro. Sabe a pergunta do Senhor para nós? De onde vens? E para onde vais? Sabe o que o Senhor está nos perguntando? Tem problema no passado? Para mim não importa. Entrega-o e eu cuido dele. Em relação ao teu futuro, que você não teve resposta, entrega para mim. Eu levo você também onde eu quiser. Porque eu sei o que é bom para você. Você não sabe, Agar.
Irmão, sabe o que Deus quer de nós nessa noite? Todo o teu passado de dor, entregue. E o teu futuro, que você não sabe de nada e nem eu sei, entregue a mim. Eu o levo onde eu quiser, porque eu vejo o fim desde o início. Me dê, Agar. Louvado seja o Senhor. Segunda coisa que o anjo faz, ele agora dá uma ordem. E a ordem vai talvez nos embrulhar o estômago. Olha o 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Não, você vai falar, não é possível. Esse anjo está louco, esse anjo é do Satanás. Como assim? Volta lá e me humilha. Ô anjo, você não sabe que eu passei lá não? Você não viu que eu passei na mão dessa mulher lá não? Ah, você está louco. Está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado voltar lá para trás. Não. Esse anjo aí não é de Deus, é o próprio Satanás. Não, Agar não fez isso. Não. Irmãos, preste atenção em algo em nome de Jesus. Aqui está o mistério. Eu podia pregar só o 9, mas se eu pregasse o 9 ia faltar coisa, então tem que expor tudo. Só o 9 era o sermão. Volta e humilha-te. Irmãos, uma serva não vence rompendo as fronteiras sociais, mas honrando-as. Honrando-as. Ninguém vence as dores fugindo, mas enfrentando-as. Você pode sair daqui, pegar um avião ali no aeroporto para Miami, passar 10 dias, tomar as melhores bebidas, comer as melhores comidas, ficar num hotel que é uma coisa luxuosa que nem Salomão teve. Mas, ao pôr os pés aqui, se houver problema, você terá que resolver. Resolver. Quantos estão fugindo dos problemas em vez de enfrentá-los? Enfrentá-los. Se eu preciso perdoar alguém, eu preciso ir e perdoar a pessoa. Se você tem problema com o seu cônjuge, você precisa resolver. Vai ter que ter humilhação, não tem jeito. Você vai ter que se prostrar e pedir perdão. Vocês estão entendendo nesta noite porque muitas coisas não estão acontecendo? Porque nós não voltamos e não nos humilhamos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda mesmo, Pai. Irmãos, é uma ordem. Volta. E resolve. Volta e resolve. Maravilhoso tirar férias, mas não resolve. Porque, irmãos, nós não esquecemos nada. Sabe por que nós não esquecemos? Porque nós não temos amnésia.
o que o marido fez à mulher e o que a mulher fez ao marido, se não houve perdão, isso é como um pus que começa a brotar da ferida aberta e não vai haver asepsia, não vai haver cura, se não houver perdão. Você vai lembrar a vida toda. Vai lembrar do problema se você não resolveu o problema. O anjo disse: volta e peça perdão, se humilhe. Casais, em nome de Jesus, precisamos voltar e pedir perdão a quem for necessário. Marido, eu errei, eu tomei uma decisão e eu errei, me perdoa. Mulher, eu fiz algo, ou falei algo e machuquei, você me perdoa. É necessário voltar, é necessário. Há um texto que me veio à mente estudando hoje à tarde, Provérbios 27:18, diz que o que trata da figueira comerá do fruto. Qual é o princípio aqui? Ninguém colhe o que não planta. Eu não colho o que eu não planto com a Luciana. Impossível. Ninguém colhe no casamento o que não planta. Diz Salomão. Se você quer colher algo no casamento, você precisa plantar. Ninguém usufrui benefício sem ter feito antes um investimento. O seu maior investimento na terra não é sua casa e seus carros, é a sua família, o seu casamento. Não é quantas casas você vai deixar, é o seu casamento. O meu maior bem na terra são os meus filhos e a minha esposa. Você precisa semear no seu casamento, a mulher no marido e o marido na mulher, em nome de Jesus. Como que eu vou querer colher o que eu não plantei? Impossível, isso é contra a lei da causa e do efeito. Como que eu vou querer colher algo que eu não fiz? Impossível. Volta, Agar, e acerta. Hoje à noite é a noite de voltar. Alguns precisam voltar. Terceira coisa que o anjo faz: dá duas promessas. Meu Deus, irmãos. Primeiro, ele faz duas perguntas. Depois, ele dá uma ordem. Agora, depois da ordem, ele dá duas promessas. Olha a primeira promessa, está no verso 10. É uma numerosa descendência. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Notem, isso é princípio de Deus, é princípio da Escritura. A ordem divina de Agar de sujeitar-se é graciosamente acompanhada com uma promessa: volte, que eu vou fazer. Quem disse isso não é o guru, é o Senhor. Volta, que eu vou fazer. E ele repetiu a promessa em Gênesis 17:20 e cumpriu a promessa em Gênesis 25:13. Porque aquele que promete, ele cumpre. Deus não volta atrás como nós, ele faz. Deus não fala assim: olha, eu me arrependi. Não, ele prometeu, ele faz. Ele disse que ia dar uma numerosa descendência, e ele deu.
Irmão, ó a segunda promessa, 11 e 12. Como será esse filho? Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O filho que lhe nascesse seria poderoso na terra. Você quer promessa maior que essa? O filho que te nascer chamará Ismael, que significa Deus ouviu. Eu ouvi, Agar. Eu ouvi, Agar. O teu filho chamará Deus ouviu. E depois, o teu filho, além de Deus ouviu, ele será fronteiro entre os seus irmãos, e a hostilidade que ele enfrentará ou enfrenta é vista até hoje entre judeus e árabes. Não se dão. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus fala, Deus cumpre. Até hoje, árabes e judeus não se dão. Eu trabalhei com um judeu dentro da IBM. É exatamente assim. Exatamente assim. Não se dão. Ou seja, aquilo que Deus fala, Ele faz. O seu filho terá uma numerosa descendência. Numerosa. Numerosa. Gênesis 25, 18 diz que os ismaelitas espalharam-se na fronteira do Egito até o Golfo Pérsico. De Ismael veio árabes. Deus cumpre aquilo que promete. Você já pensou você ter um filho poderoso na terra? Poderoso. E a descendência dele espalhar-se. Essa era a promessa. Agar, volte. Volta. Como termina o texto? Maravilhosamente bem. Irmãos, vamos lembrar os pontos, para refrescar a memória, que a repetição é pedagógica. Quando a esperança falha, a fé vacila, a liderança enfraquece, a opressão aparece. Depois, quando a fuga parece a única saída, Deus intervém e diz: de onde vens? E para onde vais? Volta. Você está fazendo o caminho errado, volta e humilha-te. E eu, o teu Deus, que vejo o fim desde o início, lhe digo: chamarás Ismael, porque eu ouvi. Eu ouvi. E ele será poderoso na terra. E sétimo, sétimo e último, a humilhação é transformada em adoração. Olha o 13. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chamará Belai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Casais, a resposta de Agar à visitação do anjo do Senhor
foi gratidão e adoração. Como? Gratidão e adoração. Grata e adora. Ela invoca o nome do Senhor junto à fonte do caminho de Sur e dá um novo nome para Deus. Qual é o novo nome de Deus? Verso 13. Tu és Deus que vê. Ele já era Ismael, Deus que ouve. Olha quem é o nosso Deus. Deus nos ouve. E agora ela diz, tu és o Deus que vê. Vê o quê? Tudo. Ele vê tudo. Ele sabe o que eu e você passa nessa noite. Ele sabe como o nosso casamento está. Ele sabe. Agora. Ela exulta a Deus não por estar grávida, mas ela se maravilha com o cuidado do Senhor por ela. Agar também deu ao nome do poço, no verso 14. Ber, Lahai, Roi. Sabe o que é isso? Esse poço se chamará Deus que me vê. Olha que Deus pessoal temos. Irmãos, olha o Deus pessoal que nós temos. Ele ouve. Ele vê. Agar fica impactada. E diz, ele me vê, me ouve por Ismael. Agora ele me vê. É isso que eu quero terminar dizendo a você. Esse é o Deus pessoal que nós temos. Deus que está aqui. Deus que está ali. Deus que está lá. Deus que está aqui. Deus que está ali. Deus que está lá fora. Deus que está aqui no teto. Deus que está em todos os lugares. Ele nos vê. E Ele nos ouve. É esse Deus que celebramos e que adoramos nessa noite. Melhor vem agora. Como nós estamos diante dessa realidade? Irmãos, a palavra nunca volta vazia. A palavra do pregador pode até voltar, mas a palavra de Deus não. A palavra do pregador volta quando ele está fora da vontade de Deus, mas a palavra de Deus não volta vazia. Como estamos nós diante dessa realidade? Como está o nosso casamento? Como estamos? Deixa eu refrescar a sua memória. A esperança está de pé? Porque a esperança não é a última que morre. Esperança não morre. Ela falha. Quando você não crê que Deus pode fazer. A esperança falha. A fé vacila. Onde está a sua fé? Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Você e eu confiamos em Deus? Em quem você confia? Na palavra do homem? Ou na palavra de Deus, que disse que daria um filho? Em quem confiamos? A liderança enfraquece. Deixa eu perguntar com doçura. Quem dá a última palavra na sua casa? Você ou sua mulher?
quem? Irmãos, isso é muito sério. E Deus está aqui, apesar de estarmos muito em silêncio. Não tem problema, Ele fala no silêncio. Na casa de Abraão era Sarai. Ela quem mandava. E a palavra final era dela. A liderança enfraquecendo, a opressão virá. De todos os lados. Nós começaremos a enfrentar opressões no casamento que Deus não tem nada a ver. Nada. Absolutamente nada. Depois, a fuga vai parecer o único caminho plausível. E nós, já com as malas prontas, vamos dizer, até breve. Não aguento mais você. Isso é palavra de Deus. Você já pensou em desistir? Já pensou em desistir esse ano? Quando você pensar em desistir, Deus vem. Ele vem. E diz, de onde vens? Para onde vais? Dá aí o teu passado e o teu futuro, dá a mim. Porque você não sabe muita coisa não. Mas eu sei, diz o Senhor. Eu sei para onde você veio e para onde você vai. Eu sei. Aleluia, que Ele sabe. Volta e peça perdão. Volta e humilhe-se. E eu, o teu Deus, mudarei tudo. Fique de pé, por favor. Ah, Deus está aqui. Irmãos, há bastante tempo eu não ficava com tanta expectativa de expor um texto assim. Sabe por quê? Porque essa palavra é para nós. Ela não é para quem não está aqui. Apesar de eu estar gravando, eu vou colocar no meu canal depois, é para nós. Muitos faltaram, mas ela é para nós. Eu e você que estamos aqui nessa noite. Vamos orar? Eu preciso te perguntar. Você precisa voltar? Pergunta ao Senhor. Talvez pessoas aqui precisem fazer exatamente como Agar fez. Volte. Volte. Vamos voltar. Vamos fazer como os psicólogos e psiquiatras. Vamos voltar. Vamos voltar na cena. Vamos voltar nessa noite na cena que te machucou e te feriu tanto. E a ferida está aberta. Deus quer cicatrizá-la nessa noite. E só Ele pode fazer. Médico nenhum da terra pode. Feche os olhos, por favor. Senhor. Deus, isso é tão real, Senhor. Isso é tão real para nós. Senhor, nos ajuda nessa noite. Nós precisamos muito, muito do Senhor. Intervenha nessa noite. Intervenha na nossa vida. Para que não venhamos naufragar. Senhor, interponha entre nós e a dor, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, psicólogo nenhum e psiquiatra pode nos ajudar, mas o Senhor, pega na nossa mão nessa noite, e cure,
todo o passado de dor, de decepções, de humilhações, de coisas que me fizeram na minha casa, com os meus filhos, Senhor, não tem como haver cura se não houver perdão, se não houver humilhação. Coloca, Senhor, a nossa casa no eixo de novo, porque ela pode estar fora, completamente fora dos teus quesitos e não dos nossos. Talvez aos nossos olhos esteja tudo bem, mas aos olhos do Senhor está tudo fora, está tudo fora. Ajuda-nos nesse tempo, ajuda-nos diante dessa palavra que ouvimos. Coloca tudo no centro de novo, no centro. Restaura lares, casamentos. Senhor, restaura casamentos aqui nessa noite. Restaura, faz novo ao voltarmos. Tem promessa. Tem promessa, tem promessa do Senhor para nós, a promessa de Deus não é do homem, tem promessa, volte, e eu restaurarei a sua casa, eu restaurarei a sua vida, eu restauro, diz o Senhor, eu faço novo de novo, ainda que você tenha errado, Sarai, ainda que você tenha errado, Abraão, ainda que você tenha sido injusta, Agar, volte, eu darei a você um filho, o qual eu vejo. E você vai entender depois que eu ouço, eu vejo e eu ouço. Independentemente de como você esteja vivendo, eu ouço, eu vejo, eu ouço, eu vejo. E eu restauro você, Senhor. Tu és o único que pode restaurar alianças. Tu és o único que pode dar vida ao nosso casamento de novo. Isso não vem de dinheiro, não vem de coisas, vem do céu, vem do céu. Deus restaura a nossa vida, restaura a nossa aliança, restaura o nosso casamento nessa noite, em nome de Jesus. E se nós precisamos voltar, que façamos isso hoje, o mais rápido possível, que haja perdão, que haja humilhação, porque o Senhor é poderoso para transformar o caos em bênção, o caos em bênção, a lágrima em sorriso. Só tu podes. Só tu podes, ajuda-nos para que não vivamos mais fora da tua vontade, fora dos teus caminhos, querendo ajudar Deus. O Senhor não precisa de ajuda, o Senhor tem promessas. O Senhor tem promessas, o Senhor tem promessas para nós, e nós tomamos posse delas, porque foi o Senhor quem disse: ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a não desistir, e que perseveremos, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. Restaura, Senhor, restaura nessa noite a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ajuda-nos nessa noite, como casais, como povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda Jesus aí nessa noite, aleluia.